Se caíssemos em Júpiter, a experiência seria extremamente destrutiva e perigosa devido às condições extremas do planeta. Aqui estão alguns dos principais fatores que influenciariam nossa queda. 1. Gravidade forte. Júpiter tem uma gravidade 2,5 vezes mais forte que a da Terra. Se caíssemos em Júpiter, o impacto seria imenso, com a pressão sobre nossos corpos sendo muito maior do que estamos acostumados. Isso poderia causar danos irreparáveis aos órgãos e tecidos humanos antes de chegarmos à superfície, já que Júpiter não tem uma superfície sólida como a Terra. 2. Atmosfera densa. A atmosfera de Júpiter é composta principalmente de hidrogênio e hélio, com algumas trace amounts de outros gases, como metano e amônia. Ela se torna progressivamente mais densa à medida que descemos, o que dificultaria a queda. A pressão atmosférica, a profundidades mais baixas, seria milhões de vezes maior que a da Terra, o que esmagaria qualquer objeto, incluindo naves espaciais, muito antes de atingir um possível fundo. 3. Temperaturas extremas. À medida que nos aproximamos das camadas mais profundas da atmosfera de Júpiter, as temperaturas aumentariam drasticamente. Nas regiões mais altas, as temperaturas podem chegar a 185 °C. Mas à medida que caímos, as temperaturas podem subir para valores muito mais altos devido à pressão e à proximidade com o núcleo, podendo ultrapassar 20.000 °C. Essas temperaturas extremas resultariam na destruição imediata de qualquer material humano ou máquina. 4. Radiação intensa. Júpiter possui cinturões de radiação muito mais intensos que os da Terra, gerados pelo seu campo magnético imenso. Se estivéssemos caindo em direção ao planeta, seríamos expostos a níveis de radiação extremamente perigosos, que poderiam causar danos fatais em questão de minutos. Essas radiações são tão fortes que qualquer nave ou equipamento não protegido seria destruído rapidamente. 5. Falta de superfície sólida. Como Júpiter é um gigante gasoso, não há uma superfície sólida para aterrissarmos. Ao cairmos, penetraríamos mais e mais nas camadas de gases, sendo esmagados pela pressão e calor, até que, eventualmente, nossos corpos seriam desintegrados antes de qualquer possibilidade de alcançar um fundo sólido, se é que isso existe. 6. Campos magnéticos. O campo magnético de Júpiter é muito mais forte do que o da Terra. Se estivermos caindo através de sua atmosfera, o efeito desse campo magnético poderia interferir em qualquer tecnologia eletrônica e sistemas de navegação, dificultando ainda mais a sobrevivência de qualquer equipamento. 7. A gravidade da queda. Considerando a enorme massa de Júpiter, a aceleração de nossa queda seria forte até o ponto de destruição, mesmo se tentássemos saltar ou reduzir a velocidade de queda. A gravidade imensa do planeta tornaria qualquer tentativa inútil. Em resumo, cair em Júpiter significaria um fim quase imediato devido às condições extremas de sua atmosfera, gravidade, radiação e temperatura. Júpiter, como um gigante gasoso, não oferece condições que possam suportar a vida humana. Claro! Vamos continuar explorando o que aconteceria em uma queda em Júpiter, considerando ainda mais detalhes sobre as condições do planeta e como a ciência moderna vê esse cenário. 8. Turbilhões e tempestades violentas. Júpiter é conhecido por suas tempestades massivas e turbulentas, como a Grande Mancha Vermelha, uma gigantesca tempestade que tem mais de 16.000 km de diâmetro e ocorre há séculos. Quando você chega em Júpiter, seria inevitável passar por essas tempestades de proporções gigantescas.
Elas são alimentadas por ventos que podem atingir velocidades de até 640 km/h na região da Grande Mancha Vermelha. Esses ventos intensos gerariam turbulência suficiente para destruir qualquer veículo ou nave espacial. E o impacto de ser atingido por esses ventos poderia ser catastrófico. 9. Camadas de nuvens e químicas perigosas. A atmosfera de Júpiter é composta por várias camadas de nuvens formadas por amônia, metano e outras substâncias químicas altamente tóxicas. Essas nuvens são extremamente densas e podem dificultar a visão, além de tornarem a atmosfera altamente corrosiva. Amônia, em particular, é um gás tóxico que pode causar danos respiratórios e outros efeitos adversos se for inalado. Se estivermos caindo através dessas camadas, as condições seriam quase insuportáveis, com uma combinação de gases nocivos e falta de oxigênio para respirar. 10. Interferência com equipamentos eletrônicos. Como mencionei antes, Júpiter possui um campo magnético poderoso, muito mais forte que o da Terra. Esse campo magnético não apenas afetaria dispositivos eletrônicos e sistemas de navegação, mas também criaria um ambiente extremamente hostil para qualquer tentativa de comunicação ou controle remoto. A tecnologia mais avançada que temos hoje, como satélites e sondas, seria rapidamente danificada devido à intensa radiação e interferência magnética. Isso significa que qualquer tentativa de enviar sinais de volta ou obter dados sobre a queda seria praticamente impossível, uma vez que os sistemas estariam sendo destruídos pela intensa radiação. 11. Camadas de hidrogênio e hélio. A composição de Júpiter é majoritariamente de hidrogênio e hélio, com uma proporção significativa de água, amônia e metano. Conforme você desce, essas substâncias se tornam mais densas, e o hidrogênio se torna líquido à medida que a pressão aumenta. Eventualmente, o hidrogênio líquido se mistura com outros elementos, formando uma substância viscosa e densa, que aumenta a pressão de forma exponencial. Isso significa que, em níveis mais profundos, você estaria imerso em um mar de hidrogênio líquido pressurizado, onde a pressão seria enorme e fatal. Mesmo que fosse possível sobreviver à queda até esse ponto, as forças extremas nesse ambiente esmagariam qualquer forma de vida. 12. Possível núcleo de Júpiter. Júpiter, embora seja um gigante gasoso, tem um núcleo central que pode ser composto por uma mistura de rochas e metais. Esse núcleo, que se acredita ser sólido ou parcialmente sólido, está localizado a grandes profundidades, e sua temperatura pode ser de mais de 20.000 kelvins. No entanto, devido à pressão extrema e ao calor, não seria possível sequer alcançar esse núcleo, muito menos sobreviver a ele. Qualquer tentativa de atingir o núcleo de Júpiter resultaria em destruição instantânea, já que a pressão seria inimaginavelmente alta, tornando qualquer forma de matéria vulnerável à compressão. 13. O impacto final. Se, de alguma forma, o corpo ou nave espacial que estivesse caindo não fosse completamente destruído antes de alcançar uma profundidade extrema, o impacto final seria fatal. Como mencionado, a pressão atmosférica e as temperaturas no interior do planeta seriam tão altas que, em questão de segundos, qualquer ser humano ou objeto metálico seria desintegrado. Mesmo em um cenário em que pudéssemos teoricamente sobreviver por mais tempo, a falta de oxigênio e as condições de radiação extrema causariam a morte de qualquer ser vivo. 14. Reflexões sobre a viabilidade de exploração. Embora o cenário de caída em Júpiter seja altamente improvável,
A exploração de Júpiter continua a ser um desafio fascinante para a ciência. Sondas espaciais, como a Juno, têm fornecido imagens e dados importantes sobre a composição atmosférica e a estrutura interna do planeta. No entanto, a ideia de enviar humanos para Júpiter e sobreviver em seu ambiente ainda está além da nossa tecnologia atual. A exploração de Júpiter, portanto, continuará sendo uma missão remota para sondas e naves não tripuladas, já que as condições extremas do planeta tornam qualquer missão tripulada impossível. 15. Conclusão. Em suma, cair em Júpiter seria um destino fatal, com condições físicas e atmosféricas tão extremas que tornariam a sobrevivência impossível. Sua imensa gravidade, a pressão e temperatura altíssimas, os ventos violentos, a radiação intensa e a composição química tóxica da atmosfera tornam o planeta um ambiente completamente inóspito para a vida humana. Embora a exploração de Júpiter seja uma fronteira científica importante, uma queda no planeta seria um evento de destruição instantânea e inevitável. 16. O conceito de Júpiter como um planeta gasoso. Júpiter é um exemplo clássico de um gigante gasoso, ou seja, um planeta composto majoritariamente por gases como hidrogênio e hélio, ao invés de uma superfície sólida, como a Terra. Esse conceito é crucial porque, ao contrário de planetas rochosos, como Marte ou Vênus, não há uma superfície definida para pousarmos. A questão da falta de uma superfície sólida torna qualquer tipo de aterrissagem um conceito impossível, mesmo para a tecnologia mais avançada. Se considerarmos as camadas mais externas da atmosfera, onde a densidade do gás é mais baixa, ainda estaríamos sujeitos a pressões e temperaturas extremamente altas à medida que caímos mais fundo. Mas, para fins de especulação científica, alguns modelos sugerem que Júpiter poderia ter uma camada densa, onde o hidrogênio gasoso se transforma em líquido. Isso resultaria em uma superfície líquida, extremamente densa e espessa, mas que, mesmo assim, não permitiria nenhuma possibilidade de navegação ou sobrevivência. 17. A teoria do núcleo de Júpiter. Apesar de Júpiter ser predominantemente composto por gases, os cientistas acreditam que ele possui um núcleo rochoso ou metálico no centro. Esse núcleo, no entanto, seria inacessível devido à enorme pressão e temperaturas altíssimas que se acumulam conforme se desce na atmosfera do planeta. O núcleo de Júpiter poderia ser composto de uma mistura de rochas e gelo, mas qualquer tentativa de alcançar essa região resultaria na destruição por causa das condições extremas. Se fosse possível estudar o núcleo de Júpiter de uma forma não invasiva, com sondas espaciais ou observações indiretas, isso ajudaria a compreender melhor a formação do planeta e, de maneira mais ampla, o processo de formação de gigantes gasosos. Para entender o que acontece no núcleo, os cientistas usam modelos de física de alta pressão e temperatura, mas qualquer estudo direto do núcleo de Júpiter é, por enquanto, teoricamente impossível. 18. A importância de Júpiter para a ciência planetária. Embora uma queda em Júpiter não seja uma possibilidade para humanos, o estudo do planeta é crucial para da nossa compreensão do sistema solar e da formação dos planetas. Júpiter é considerado uma janela para o estudo dos processos de formação de planetas gasosos e gigantes, o que nos ajuda a entender como os sistemas planetários se formam ao redor de estrelas. Além disso, Júpiter tem um grande papel na proteção do sistema solar. Sua enorme gravidade ajuda a desviar cometas e asteroides, que poderiam colidir com planetas como a Terra. De certa forma, Júpiter atua como um escudo para o sistema solar interno
o que é um dos motivos pelos quais ele é considerado tão importante para a dinâmica do nosso sistema. 19. Possibilidade de vida em Júpiter, ou suas luas. Embora Júpiter em si não ofereça condições para a vida, algumas de suas luas, como Europa, Ganimedes e Calisto, têm despertado grande interesse entre os cientistas. Essas luas possuem oceanos sob suas crostas de gelo, o que pode representar um ambiente potencialmente habitável para formas de vida microscópicas. As missões futuras, como a missão JUICE, Jupiter Icy Moons Explorers, têm como objetivo estudar essas luas em detalhes e explorar as possibilidades de vida em ambientes subgelares. Por outro lado, Júpiter tem radiação intensa, e sua própria falta de uma superfície sólida faz com que seja difícil estabelecer qualquer forma de vida ali. No entanto, a busca por vida fora da Terra se expande, e essas luas de Júpiter oferecem mais esperança de descoberta. 20. As sondas que estudam Júpiter. Embora não possamos enviar seres humanos para explorar Júpiter diretamente, diversas sondas espaciais têm contribuído significativamente para o nosso entendimento do planeta. As sondas mais notáveis incluem Parker Solar Probe. Embora esta sonda tenha sido projetada para estudar o Sol, ela passa por Júpiter para ajudar a entender mais sobre a física do sistema solar. Juno. Atualmente, a missão Juno, da NASA, está em órbita de Júpiter e fornece dados sobre a composição atmosférica do planeta, seu campo magnético e a estrutura interna. Ela ajudou a fornecer uma visão mais clara sobre a dinâmica das tempestades em Júpiter, como a Grande Mancha Vermelha. Galileu. Lançada na década de 1990, a missão Galileu forneceu informações valiosas sobre a atmosfera, as luas e o campo magnético de Júpiter, ajudando a refinar nossa compreensão sobre o planeta. Essas sondas, embora não enviem humanos para o planeta, são fundamentais para a coleta de dados científicos que moldam nosso entendimento de Júpiter e de outros planetas gasosos no universo. 21. Conclusão sobre a queda em Júpiter. O que aconteceria se caíssemos em Júpiter é um cenário altamente especulativo, mas com base nas condições conhecidas do planeta, a sobrevivência seria impossível. A ausência de uma superfície sólida, a pressão e temperatura extremas, a radiação intensa e a composição da atmosfera tornam a ideia de uma queda em Júpiter algo fatal e instantâneo. Esse conhecimento é um testemunho das limitações da biologia humana e da necessidade de desenvolver tecnologias muito mais avançadas para explorar esses mundos distantes. Ao invés de tentar aterrissar diretamente em Júpiter, a exploração de suas luas e da sua atmosfera por meio de sondas espaciais continua sendo a melhor forma de estudar o gigante gasoso e aprender mais sobre a formação planetária e as condições que poderiam existir em outros lugares do universo.